Hebreus 6 diz assim, 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos que a graça do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, possa se manifestar de forma sobrenatural para neste meio, ministrando em nossos corações, renovando a nossa mente para que nos tornemos cada vez mais a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Ele tem todo o direito de esperar de nós coisas melhores. Esse texto se refere não somente àquelas pessoas que fracassaram no ministério, como a gente leu aqui, mas sobre aquelas pessoas que estão no ministério, mas para que elas façam coisas melhores, façam mais. Quem se lembra daquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Vocês lembram? Maravilhoso. Então a gente pode contar o final, porque esse filme já passou há muito tempo. O que acontece? Eles tinham que resgatar o soldado Ryan, e o capitão da tropa era interpretado por Tom Hanks, né? Então a missão deles era tirar aquele homem lá da guerra, porque a mãe já tinha perdido os outros filhos, e ele era o único. Então no exército americano eles não podem deixar a mãe sem ninguém, era o único herdeiro que ela tinha. Então eles tinham a missão de resgatar aquele soldado daquela guerra. Mas para isso eles tinham que enfrentar toda aquela guerra, e morreram muitas pessoas por causa de uma pessoa. E quando ele chegou lá no final, o que aconteceu? O homem interpretado pelo Tom Hanks, que era o soldado Miller, acho que era isso, o que ele falou? Falou, cara, vamos porque sua mãe está sozinha e seus outros irmãos morreram. Sabe o que o cara respondeu? Não vou. Não, cara, você não está entendendo, você vai. Você vai. E aí o que aconteceu? Estourou uma bomba do lado do Miller e ele ficou surdo de um ouvido, né? E aí levaram ele, né, de volta para casa, e o soldado Ryan ficou até o fim. Ele não quis sair da guerra. Mas no final, o que acontece? Aparece a cena da família toda reunida, né, de frente para o caixão do soldado Miller, que era o que foi resgatar o soldado Ryan. O que acontece? Ele naquela conversa antes, que ele estava com o soldado, ele falava assim, faça valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício que nós estamos fazendo, porque ele não queria sair da guerra. Ele falou assim, cara, você não tem noção, muitas pessoas morreram por causa de você. Então faça valer a pena. Faça valer a pena. Eu vou te tirar daqui, você vai voltar para a sua casa, para a sua mãe, mas faça valer a pena, porque muitas pessoas morreram por causa de você. Então é isso que essa passagem bíblica está querendo dizer a respeito. Que é para nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, para nós permanecermos firmes e constantes, para nós não cairmos e perdermos aquilo que o Espírito Santo está fazendo, rejeitando a água do Espírito Santo. Como nós lemos aqui, pois a terra que absorve a chuva e cai frequentemente dá a colheita proveitosa, para aqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada, queimada também. Alguém já viu terra pegando fogo? Terra não pega fogo. Você pode fazer o que for, mas a terra não pega fogo. O fogo ele precisa de algum combustível, algo que dá vazão para ele poder consumir aquilo, mas a terra em si ela não pega fogo. O que essa passagem está dizendo aqui? Que alguns estão rejeitando aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E nós precisamos fazer valer a pena o que o Espírito Santo está fazendo no nosso tempo. Então quando a Bíblia fala lá de Joel, que nós lemos domingo passado, que
Nos últimos dias derramarei da minha água, derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Né? E aí fala que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, velhos terão sonhos e jovens terão visões. Então, se nós não estamos tendo visões ou sonhos, ou algo que Deus está derramando, é porque você está rejeitando a água do Espírito Santo que está fazendo. Então, a passagem bíblica, Jesus ele está chamando a atenção de todos para que não rejeitem aquilo que ele está fazendo. Quando a Bíblia fala, quando Jesus foi querer curar as pessoas, a Bíblia fala que ele curou muitos, mas não pôde curar alguns. Por quê? A Bíblia fala por causa da incredulidade do coração deles. Ou seja, eles estavam rejeitando aquilo que Jesus estava fazendo. A gente mencionou aqui sobre a Sírio-Fenícia, né? Que a Sírio-Fenícia chegou diante de Jesus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, pois a minha filha, ou meu filho, não lembro bem, está morrendo. E aí Jesus fala assim: não convém tirar o pão da mesa dos seus filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, me dá só, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus ficou tão tocado por causa da palavra dela, da fé dela, que aí Jesus diz: vai para tua casa, mulher, que a tua filha está curada. O que nós aprendemos com isso? Ela como se ela citasse João 1, dizendo: Senhor, o Senhor está ensinando, está curando, está expulsando demônio, está fazendo de tudo para esses caras, porque Jesus veio para os judeus, como Jesus deixou bem claro. Não convém tirar o pão da mesa dos judeus e dar a um outro povo. Jesus comparou essa mulher a um cachorrinho, né? E aí, como se Jesus mencionasse João 1, Senhor, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, aí, por isso que aquilo chamou a atenção de Jesus, que, poxa, se ela quer comer só as migalhas que caem da mesa, imagina se os meus filhos sentarem na mesa e cearem com o Pai, o que eu tenho preparado para eles. Então, nesse ponto, é onde que você está. Quando nós falamos no discipulado a respeito de Ezequiel 47, a Bíblia fala que, chamando o homem para ele entrar no rio de Deus, o rio que sai do templo, ou as águas profundas. O que a Bíblia fala ali? Que ele começou a molhar o tornozelo, né? E aí a Bíblia chama ele mais para dentro desse rio, e a Bíblia fala que ele começou a molhar até a altura dos joelhos. E aí é como se o Espírito Santo estivesse chamando ele: tem mais, tem muito mais. E aí a Bíblia fala que ele começou a molhar a cintura. E aí chegou um tempo que ele falou assim: vem mais. O Espírito Santo para ele: vem mais, mergulha mais, que tem mais. E aí ele vai mergulhando. E aí quando ele chega um ponto que os pés dele não tocam mais ao chão, e aí ele tem que passar aquele rio a nado. É isso que o Espírito Santo está querendo que a gente faça. Que a gente não se contenta com as migalhas, mas com as profundezas do rio, do Espírito de Deus. E nós precisamos saber como se relacionar com Ele. Então, a terra boa que recebe a bênção da parte de Deus, que produz fruto, ela tem a capacidade de absorver essa água da chuva. Então, lembra quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador? Lançou a primeira semente pelo caminho, veio o diabo lá e roubou aquela semente do coração dela. A outra semente caiu em terreno pedregoso, que aí cresceu, né? Mas vieram as provações, vieram as dificuldades. Que aconteceu? Ela não criou raízes e ela morreu, porque sem raiz a árvore morre. E aí veio outra semente que caiu num terreno que tem espinhos, e aí aquela semente cresceu, não tinha espaço para crescer, sufocou, né? E aí morreu também. E a outra semente caiu na terra fértil, que caiu e deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. O nosso coração, a Bíblia fala que era como uma terra, e precisa ser uma terra fértil. Porque quando a água da chuva ela vem sobre o coração, ela precisa ser absorvida para que você possa produzir frutos. No ministério de Jesus é necessário produzir frutos. O fruto significa que você está tendo uma intimidade com esse Espírito Santo. Você está se relacionando com esse Espírito Santo. E quando nós falamos do fruto, o fruto que Jesus fala que nós temos que gerar frutos, é respostas, orações respondidas. Quando você está orando por algo, e aí você tem a resposta dessa oração. Quando você ganha almas para Jesus, pessoas entregam as vidas delas para Jesus, isso significa que você está produzindo frutos também.
E quando você está tendo mudanças de comportamento, mudança na sua mente, isso é o quê? Fruto de arrependimento. Então todo cristão ele é chamado para gerar esses frutos. Quando a gente fala de dízimo, oferta também é fruto. Então nós somos chamados para frutificar para as gerações seguintes. Esse é o nosso chamado. Nada que vem para nós pode parar em nós, ele precisa ser repartido. Amém? E quando a Bíblia fala a questão dessa comunhão, relacionamento com o Espírito Santo, abra comigo lá em 2 Coríntios 13, versículo 13. A Bíblia diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Isso é uma bênção no final do culto, né? A gente precisa entender até esse ponto, porque quando a Bíblia fala a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, está se referindo que Deus não nos chamou para termos apenas uma experiência com o Espírito Santo, mas para termos um relacionamento com o Espírito Santo, que é a chave para concluirmos a carreira cristã. Existe uma palavra grega que define comunhão, chamada koinonia. E essa palavra koinonia, ela é uma participação conjunta. Todo relacionamento existe uma participação conjunta. Por isso que Jesus, a Bíblia fala que não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma ajudadora, uma auxiliadora. Amém? E aí é uma unidade que deve existir dentro do cristão da igreja, o corpo de Cristo. Quando a gente fala sobre os 5 propósitos da igreja, está ali, comunhão. É necessário nós estarmos enxertados no corpo de Cristo, para que nós possamos servir a igreja com os dons, talentos, aptidões, e ao nosso próximo também. Porque você pode fazer algo, Nelson, que a Tamires não faz, a Tamires faz algo que você não faz, mas juntos se complementam. Um bom relacionamento de casamento é quando, sabe quando fala os opostos se atraem? Já ouviu falar isso? Eu acredito em partes nisso, mas por quê? Estava conversando com a minha esposa que a Érica, ela gosta de janela aberta, eu gosto de janela fechada, sabe? Então assim, ela gosta de vento, eu gosto de brisa. Ela gosta de assistir filme lá na cama, eu gosto de assistir no sofá, na sala. Então assim, mas a gente se complementa. Ela é boa em algo que eu não sou, mas juntos nós nos complementamos. Ela, sabe aquela coisa assim, você tem que arrumar uma pessoa que pensa mesmo que você, que é igual a você. Cara, você está ferrado. Porque isso vai dar atrito. Mas se existe uma pessoa que ela tem talentos, aptidões diferentes da sua, pensamentos diferentes que a sua, eles se complementam juntos. E aí é um ajudando o outro, suprindo a necessidade do outro. Imagina se nós tivéssemos aqui só mestre. Não ia dar certo. Nós precisamos de evangelistas, precisamos de pastores, precisamos de mestres, precisamos de pessoas que um ajudando o outro. Isso é o corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala lá em Ezequiel 37, quando pede para Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos, e aí Ezequiel foi lá e profetizou, e a Bíblia fala que os ossos começaram a se juntar, né? Cada um no seu devido lugar. Então isso é a comunhão. A gente entendendo qual é o nosso chamado dentro do corpo e um servindo o outro da maneira que é para servir. Amém? E aí quando a gente lê sobre essa questão de koinonia, sobre comunhão, é que nós precisamos partilhar de coisas em comum com as outras pessoas. Então é exatamente isso que eu acabei de falar. Então essa comunhão, ela gera isso em nossos corações. E quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e eu começo a me relacionar com ele, você começa a entrar nas profundezas do rio de Deus. Os seus pés já não tocam mais o chão. Eu dei um exemplo para o pessoal quando eu casei na lua de mel. A gente foi para Paraty, e aí a gente foi passear de barco. E nesse passeio de barco, parou num ponto em que tinha que atravessar devia ter uns 20 metros de distância até a praia, né? E o comandante do barco, capitão do barco falou assim, quem sabe pular, pode pular e a nada até a beira da praia, né? Porque o mar tinha 10 metros de profundidade ali. E aí todo mundo pulou.
e eu fiquei. Falei, não é possível, eu não vou ficar aqui. E aí falou assim, quem não sabe nadar, pega o macarrão, a boia e vai, né? Eu não sabia nadar. E eu não me arrisquei, vou sair nadando. Não é, o mar não é a mesma coisa que piscina. Então, tá, todo mundo pulou, e eu fiquei lá, vou, não vou. Falei, tá bom, eu vou. E aí peguei o macarrão, joguei o macarrão, pulei em seguida, só que o macarrão foi embora. E eu afundei, foi questão de segundos, eu afundei na água, mergulhei, fiquei submerso. E aí me deu um desespero que a sensação era, vou morrer. E eu me debatendo, procurando o macarrão, não encontrava o macarrão. A Érica viu lá da praia, ai meu Deus, o Robin está se afogando. E ela foi nadar, que a Érica sabe nadar, né? Ela foi nadando lá, me pegou meu macarrão e eu lá desesperado. Já tentou salvar uma pessoa desesperada na água? Ela pode se afogar e matar outra pessoa afogada também. Os salva-vidas, eles sabendo disso, então às vezes eles dão um mata-leão na pessoa ali, para ela não afogar ele também, né? Porque o desespero ele traz afogamento. O que eu entendi disso que eu compartilhei com o pessoal? Que existem pessoas que não estão preparadas para esse nome de Deus, não estão preparadas para entrar nessas águas profundas. E se elas não estão preparadas para entrarem nessas águas profundas, elas se afogarão, poderão se afogar. Então me deu isso, quando Deus nos chama para o ministério, Ele chama para novos desafios. Isso significa que a vida cristã ela só passa a ter sentido quando nós saímos da zona de conforto. Porque eu, no barco, com os meus pés fixos, eu estava seguro, eu estava confortável ali para mim. Não exigia nenhum esforço meu, não existia sentimento de medo, de desespero, nada. Eu estava tranquilo, eu estava muito bem, obrigado. Mas quando eu fui desafiado a pular naquele rio, então eu sabia das consequências que eu iria enfrentar. Então nós precisamos criar essa maturidade de nós entrarmos em algo novo, que a vida só vale a pena quando nós saímos da zona de conforto. Mas o que pode impedir de você a entrar nessas águas profundas é o medo, o desespero, medo de algo novo, e Deus querendo sempre mudar algo novo para a gente, algo mais profundo. Porque a nossa vida ela não pode ser rasa e superficial. Porque se ela for rasa e superficial, ela vai molhar só os tornozelos, só o solo do pé. E Deus nos chama para essa profundeza, né? Para a gente desfrutar dessa profundeza do rio chamado Espírito Santo. Que o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Então nós precisamos absorver, nos relacionar com Ele. E como nós vamos nos relacionar com Ele? Nós vamos falar mais à frente. Lá em Atos 1:8, os apóstolos eles receberam um batismo de fogo. Eles receberam, na verdade, a promessa desse batismo que acabou acontecendo em Atos 2. A Bíblia diz assim em Atos 1: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós recebemos esse batismo do Espírito Santo, absorvemos essa água do Espírito Santo, coisas poderosas começarão a acontecer em nossas vidas e com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe quando as pessoas a gente quer que outras pessoas sejam salvas, pessoas sejam transformadas, mas você não se relaciona com o Espírito Santo, nunca, jamais essas pessoas serão salvas, porque você não está se relacionando com o Espírito Santo. Porque o mundo precisa ver quem nós somos, o mundo precisa saber quem nós somos e o que move o nosso coração. E é algo que Jesus ele mesmo diz que o mundo não conhece aquilo que tem dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Então vocês precisam aprender a se relacionar com Ele, que é o meu Espírito, que eu derramo sobre vocês. Isso faz muita mudança no mundo. Quando nós começarmos a entender isso, nós começaremos a ver coisas grandiosas, a bênção de Deus sendo derramada sobre nós. Não porque nós merecemos algo, é porque Deus ele é justo, e Ele derrama sobre nós a partir do momento quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós temos essa comunhão do Espírito Santo em nós. Amém? E aí o Espírito Santo nos ajuda a falar quando estamos em situações complicadas e precisamos testemunhar. Abre comigo lá em Lucas 12.
Versículo 11 ao 12. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e autoridades, não estejais preocupados de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, pois na mesma hora o Espírito vos ensinará o que deveis dizer. A gente só consegue dizer coisas de Deus quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Eu só falo aquilo que está dentro do meu coração. Então eu externo isso, essa paixão que está dentro do meu coração, que o Espírito Santo move em mim. Então eu falo isso, e isso traz transformação sobre a vida das pessoas. Então, quando nós precisarmos, quando enfrentarmos situações difíceis que vai exigir de nós, não sabedoria humana, mas sabedoria de Deus, às vezes a gente não sabe o que dizer, mas o Espírito Santo nos dá todas as palavras necessárias para dizer naquele exato momento. Sabedoria, sabe falar a coisa certa, no momento certo, na hora certa. Isso traz sabedoria, isso é o Espírito Santo nos ajudando a falar o que deve ser dito. Porque a palavra, ela tem poder e ela transforma. Deus criou o mundo através da palavra. Então está entendendo? Se você fala pela sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, você será usado como canal de bênção na vida de outras pessoas. Isso é muito bom. O conselheiro nos ensina o que precisamos saber e lembrar, o que precisamos recordar. Ele é o nosso consolador, nosso mentor, nosso motivador. Então, o conselheiro, que é o Espírito Santo, ele nos ensina o que precisamos saber e lembrar sempre. Às vezes, como eu falei, exige uma mudança. Quando há uma mudança em nossa mentalidade, uma mudança em nosso coração, quando exige que nós falemos alguma coisa para uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, o próprio Jesus disse: eu já dei autoridade sobre vocês. O que está impedindo de vocês testemunharem o meu amor, testemunharem com palavras de Deus? Então a gente pode resistir ao Espírito Santo. Estão entendendo? A Bíblia fala: não resistais ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer manifestar através da sua vida, mas a única pessoa que pode impedir o Espírito Santo é você, na sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir palavras, tem pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ter até mesmo espíritos que estão dominando, escravizando a vida delas, e Deus quer usar a sua vida. E aí fica aquela coisa: vou, não vou, tenho medo. E isso significa que você está resistindo à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar todos nós. E quando nós nos submetemos em obediência à voz do Espírito Santo, eu não quero, mas eu faço. E então o Espírito Santo, ele se coloca sobre a sua vontade e faz a vontade dele, através da sua vida. Lembra quando Jesus, quando ressuscitou, e disse assim a Pedro: Pedro, você será levado a lugares que você não quer ir, Pedro, mas pelo meu Espírito você vai. Quando Jesus disse assim: a minha carne é fraca, mas o meu Espírito está preparado, ele quis dizer que se dependesse da vontade dele, ele não obedeceria à vontade de Deus. Então ele submeteu a vontade dele através do Espírito. Então pelo Espírito eu faço. Lembra quando o apóstolo Paulo ensina, dizendo assim: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Ele está querendo dizer que quando nós damos a vontade da carne, nós vamos produzir frutos da carne, gerados na carne. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo, geramos o fruto do Espírito Santo e passamos a ter uma vida de fé, de amor, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Então, quando nós nos relacionamos com esse Espírito Santo, é isso que nós vamos produzir. O próprio Jesus deixa muito claro, todos os apóstolos deixaram muito claro isso. Então nós precisamos nos posicionar: Senhor, eu quero absorver essa água do Espírito Santo. Eu quero desaprender o que eu aprendi e aprender através do Teu Espírito. Isso é maravilhoso quando nós aprendemos diretamente do Espírito Santo. A nossa vida passa a ter uma vida de transformação. Isso é bênção para nós. Recebemos poder do Espírito para sermos testemunhas. Quando nós lemos em Atos 1:8, diz: vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas.
nós só testemunhamos Jesus através do Espírito Santo. Porque a gente ouve falar muito de Jesus pelas ruas, no mundo afora, mas as pessoas não têm ideia de quem é o Espírito Santo. Você só conhece a pessoa de fato quando você se relaciona com ela. Alguém conhece a Dilma? De ouvir falar, de ver na TV. Mas você não tem relacionamento com ela. Eu usei a Dilma um exemplo meio, né? Então assim, nós só passamos a conhecer a pessoa de fato, como ela é, quando nós nos relacionamos com ela. Por isso que Jesus fala assim, quem dizem a meu respeito? Que dizem a meu respeito? E aí a Pedro responde, Senhor, estão dizendo que é Elias, um dos profetas aí, ou o João Batista que voltou. E para vocês, quem eu sou? Porque eu tenho intimidade, eu tenho um relacionamento com vocês. Vocês sabem o que eu penso, vocês sabem o que eu falo, vocês sabem qual é a vontade sobre Deus. Apesar de que eles deram mais trabalho para Jesus no final do ministério de Jesus. Eles ainda não eram convertidos, eles não eram ainda totalmente transformados. Eles estavam ali convictos de que Jesus era o Messias, de fato. Mas ainda eles não tinham recebido o poder, porque quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, passamos a testemunhar Jesus de uma forma muito poderosa. Por isso que Jesus fala para ele, fala assim, não saiam de Jerusalém. Vocês serão as minhas testemunhas quando o poder vier sobre vocês. E testemunha, na Bíblia, no grego, significa mártir. Mártir é o cara que morre por aquilo que ele viu e ouviu. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós, você está disposto a morrer por Jesus? É uma pergunta que isso nos confronta, nos tira da zona de conforto e nos coloca em lugares celestiais, porque muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. São pessoas que submeteram a vontade do Espírito Santo, colocaram a vontade do Espírito Santo acima de qualquer coisa na vida delas. Então o coração delas, a mente delas transborda do Espírito Santo, flui rios do Espírito Santo dentro do interior delas e é jorrado, lançado sobre a vida das pessoas. Então por onde Jesus passava, ele trazia transformação. As pessoas que não eram transformadas, aquelas que estavam rejeitando Jesus. E você não é transformado se você rejeitar o Espírito Santo. Nós só seremos transformados de glória em glória, como lemos lá em 1 Coríntios 2, 18. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Significa que onde o Espírito de Deus não está, não há liberdade. Você continua uma vida de escravidão. Porque só o Espírito Santo, o Espírito de Jesus pode trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira libertação. Tem pessoas que vivem aí pensando que estão livres, mas isso é uma mentira. Estão vivendo uma vida totalmente mundana. Estão sendo escravizadas pelo pecado, pelo mundo, pelas coisas que o mundo oferece. Mas a verdadeira libertação vem somente por intermédio do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre crises pessoais que são relacionadas a sentimentos, emoções, isso pode nos escravizar de uma forma muito grande, que é a famosa isca de Satanás. Quando você anda ofendido, anda magoado, anda preocupado com as coisas dessa vida, o diabo se aproveita disso e pode te escravizar, te colocar dentro de uma caverna. A nossa cultura ocidental, a nossa maior perseguição na nossa cultura é aqui, na mente. É aqui na mente, lá naquela turma da janela 1040, onde eles são perseguidos fisicamente. Conversa com um cara que foi perseguido fisicamente por causa de Jesus, que apanhou, quase morreu. Para você ver, a fé desse homem é de constranger a nossa vida, cara. A gente olha assim para os cristãos que são perseguidos e fala, puxa, vamos orar por eles. E vamos orar para que a perseguição cesse. Não é para orar para que a perseguição pare. É para que eles sejam fortalecidos mais e mais, a não renunciarem a Jesus Cristo na vida deles. Porque a Bíblia fala lá, o apóstolo Paulo diz assim, eu não tenho vergonha do Evangelho, pois é poder para salvar, poder de salvação. Eu não me envergonho, eu não posso me sentir envergonhado de testemunhar Jesus para as pessoas. Lá em Apocalipse fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
E a profecia é falar a mente e o coração de Deus pelo Espírito. Isso traz transformação. Quando a pessoa ouve algo que veio diretamente do trono de Deus. Então, quando nós falamos de testemunha, cara, a nossa maior barreira é na mente, porque a nossa perseguição é aquilo. Como por exemplo, já tive síndrome do pânico, problemas na minha mente que me impediam de me aprofundar mais no Espírito. Me gerava frustração, me gerava medo, me gerava desespero, me gerava desânimo. Como lá em 1 Reis 19 diz assim que Elias recebeu um decreto de morte de Jezabel. E lá ele ouviu, e a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a própria vida. E aí a Bíblia fala que ele se escondeu dentro de uma caverna. E nessa caverna ele fez uma oração: Senhor, tira a minha vida. É como se ele dissesse: eu não aguento mais, estou sendo perseguido, estou cheio de medo, eu estou com desespero, eu já não paro, começa a não confiar em Ti, tira a minha vida que eu não quero passar por isso. Eu já fiz esse tipo de oração. Senhor, eu não quero passar, eu estou cheio de sofrimento dentro de mim, estou angustiado, eu estou aflito, estou desesperado. E aquilo gerou um medo em mim tão grande que eu orava: Deus, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Mas quando as crises pessoais, elas acontecem com todos nós, que Jesus mesmo fala: no mundo terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, quando ele diz tende bom ânimo, ou seja, eu absorvo esse ânimo que vem do Espírito Santo sobre a minha vida. Então nós teremos aflições, mas Jesus fala: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Você pode ter as suas crises, mas lembre-se sempre, não deixe de crer, porque a apostasia, a incredulidade te impede de absorver, de se relacionar com o Espírito Santo. E aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque você está deixando de confiar na maior promessa da Bíblia, chamada Espírito Santo. O que nos afasta da presença de Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, é a incredulidade do nosso coração. Porque mesmo Jesus disse lá em Mateus 28, 18 a 19: e de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os meus mandamentos, e todos os dias estarei convosco. Ele está dizendo: estou de manhã e à noite, ou estou um dia sim, um dia não. Não, o Espírito Santo tem que estar todo dia, está dentro de você. Só que você precisa se relacionar com Ele ali, senão Ele está ali. Lembra quando nós falamos sobre avivamento na quinta-feira? O avivamento, ele está aí desde a época de Jesus. O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. O avivamento já veio há mais de 2000 anos atrás. Esse negócio de orar: Senhor, derrama o avivamento. Não, cara, você tem que entrar nesse rio de águas profundas. Você tem que entrar nesse avivamento para você viver uma vida eficaz, uma vida eficiente, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de demonstração de poder e de espírito. É isso que move o nosso coração. Então, quando nós absorvemos, não passamos a andar de crise em crise, nem de depressão, de síndrome do pânico, de perseguições na nossa mente, porque Jesus ele levou sobre si os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Então a gente não pode viver uma vida medíocre, mas uma vida profunda, nas águas profundas do Espírito Santo. E nós precisamos entrar nesse rio. Onde estão os seus pés? Onde está o teu corpo? Está nos tornozelos, nos joelhos, na cintura? Ou se você está desfrutando nesse mar e nadando ao ponto dos teus pés não tocarem no chão? Porque quando eu pulei naquele mar, lá em Paraty, não senti os meus pés tocarem ao sólido fixo, me deu desespero. Porque nós estamos acostumados com segurança, com conforto. Não é verdade? E quando Deus nos tira, você quer águas profundas? Então você vai começar a viver uma vida de sinais, milagres e maravilhas. Mas saiba disso, que existe um preço. Existe as suas consequências nas suas decisões. Então saiba disso, você vai viver uma vida cheia de fé. Mas também você precisa estar preparado para as perseguições. Precisa estar preparado para as pessoas falarem mal a teu respeito, mentirem a seu respeito. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentirem, dizerem todo mal a respeito de vocês. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão.
Então Deus, Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Que a Bíblia fala em Hebreus lá que Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa a gente por causa da demonstração de fé. Orou para uma pessoa que estava com enfermidade, aí veio a cura, uma bênção, um galardão. A pessoa foi curada e ela vai glorificar o nome de Deus e testemunhar a Deus para as outras pessoas. Deus me curou, o Espírito Santo que o homem orou por mim ali, eu criei e hoje eu sou liberto, hoje eu sou curado. Isso é para glorificar o nome de Deus, isso é para exaltar o nome de Deus, para tornar o nome de Deus notório, conhecido na terra através da sua vida, da minha vida. Amém? E a Bíblia fala também que o Espírito nos liberta dos pecados dos quais nós não podemos nos livrar por esforço. Então é o Espírito que nos liberta. Eu gosto de usar um exemplo de Silas e apóstolo Paulo, que eles estavam presos por pregar o Evangelho. O governo romano mandou prendê-los. E lá dentro da prisão a Bíblia fala que eles começaram a cantar, começaram a orar de uma forma tão intensa, tão grandiosa, que veio um terremoto sobre o lugar. E aí a Bíblia fala que as algemas que prendiam eles foram quebradas. O portão lá daquela prisão foi quebrado. E aí o soldado romano chegou naquela prisão e gritou: ai meu Deus do céu, onde estão esses homens? E aí a primeira atitude que ele teve foi que pegar a espada e se matar. Quando ele foi fazer o movimento, Paulo grita lá de dentro: não, pare, estamos todos salvos, ninguém fugiu. E aí aquele homem se dobrou de joelhos diante de Paulo, e a Bíblia fala que ali naquele momento ele foi salvo. O que aconteceu ali? E Paulo não estava sozinho, Paulo e Silas não estavam sozinhos naquela prisão. Tinham outros ladrões lá, bandidos, que fizeram as piores atrocidades naquela época, estavam presos juntos com Paulo e Silas. Mas a presença de Deus foi tão intensa, tão forte sobre aquele lugar. Eles trouxeram aquela presença de Deus, que é o Espírito Santo, sobre aquela prisão, que quebrou as algemas, teve um terremoto, que a Bíblia fala que até aqueles homens foram salvos. Isso é o poder do Espírito Santo, que transforma a mente da pessoa e o coração. Deus pode fazer isso aqui, no salário dele, se Ele quiser. Mas Ele nos leva, nos usa a trazer uma profundidade tão grande, mas tão grande, que isso traz a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo que proporciona isso, e continua fazendo até os dias de hoje. Amém? Recebemos um espírito de adoção como filhos, que nos leva a uma intimidade. Porque como nós sabemos que nós somos filhos? A Bíblia fala que o Espírito testifica que nós somos filhos. E Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, para testemunhar o poder de Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Abra comigo João 16. João 16, 7 e 11. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo ainda está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando o Espírito, porém, vier da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, quem convence é o Espírito Santo. Por mais que a gente queira que pessoas sejam salvas, se for por nós, não adianta.
Eu lembro sempre um testemunho da Heidi ministrando lá na Turquia, e ela foi orar por uma senhora, que ela estava com asma, orou pela senhora, a senhora foi curada. E ela falou assim, Jesus que te curou. E ela, amém, amém. E a mulher era uma muçulmana. E aí o pastor que estava traduzindo ela, estava falando, estava falando algumas coisas com ela, e a Heidi não entendendo o que ela estava falando. E ela percebeu que aquele homem estava traduzindo coisas que não era para traduzir. E aí quando eles saíram de lá, e ele começou a dizer, mas ela tem que aceitar Jesus, que foi Jesus que curou ela. Foi Jesus que curou ela, então não vai adiantar nada se ela recebeu a cura. Ela precisa ter um caminhar com Jesus. E aí ela responde assim, apenas ame as pessoas, ame as pessoas. Não é você que convence, é o Espírito Santo de Deus quem convence. Antes, quando eu era do mundo, fazia as coisas do mundo, para mim era super normal. Era aceitável, não me trazia nenhum arrependimento, não me trazia nem remorso, não me trazia tristeza alguma, porque eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, comecei a absorver a água do Espírito Santo, mesmo ainda pecando, algo em mim dizia, cara, você não devia ter feito isso. E aquilo me gerava uma tristeza, não era nem remorso, não era uma tristeza segundo o padrão humano, mas era uma tristeza segundo o padrão de Deus. Isso me gerava uma tristeza. O que era normal para mim passou-se a ser uma coisa que não era mais normal para mim, não fazia mais parte da minha vida. E aquilo me gerava uma tristeza. Eu, Senhor, por que eu fiz isso? Eu não entendia muito bem o que era. E aí eu compartilhava com os irmãos, e os irmãos falavam assim, cara, isso é o Espírito Santo te convencendo do pecado. Isso é maravilhoso. Então, quando nós começamos a entender o Espírito, quando começamos a nos relacionar com o Espírito Santo, passamos a ter uma vida totalmente dedicada à vontade do Pai. Amém?